Mas olha, nós estamos agora com o depoimento do ex-ministro chanceler Ernesto Araújo, está falando na CPI, a gente tem gente lá acompanhando, vamos daqui a pouco ouvir o relato mais recente, mas é importante que a gente tenha uma clareza sobre o que é um trabalho de CPI e como essa turma investiga, né? Então é o seguinte, está cada vez mais claro, e com pouco tempo de CPI, que o trabalho da CPI depende de uma análise organizada dos documentos, depende de uma análise organizada dos fatos, fazer uma cronologia, colocar as perguntas com uma certa lógica, prestar atenção nas respostas. E o que a gente vê nesta CPI, que repete a experiência de CPIs anteriores, é que as perguntas estão todas preparadas, não importa muito bem o que o camarada tenha respondido, vem a próxima pergunta. E algumas perguntas, elas não se prestam a coisa alguma. Então, se a CPI é para investigar, vamos fazer pergunta que faça sentido. Desculpa, tem pergunta ali, e eu vou me referir especificamente ao relator Renan Calheiros, porque ele o que gasta mais tempo falando, é o que acaba tendo o privilégio de abordar todos os assuntos, e logo depois veio um senador do governo, o Max Rogério, que foi lá para puxar o saco do Ernesto Araújo e limpar a barra do Ernesto Araújo. Mas vê se tem cabimento um negócio desse. Quer dizer, o Renan Calheiros, lá pelas tantas, ele pergunta se o Ernesto Araújo acha que as opções que ele, Ernesto Araújo, fez à frente do Ministério das Relações Exteriores atrapalhou a compra de vacinas. Qual a resposta que pode vir? Atrapalhou. O senhor não tem ideia de quanto. Realmente é um desastre. Pergunta, em que medida essa aproximação do Brasil com o governo Trump prejudicou, né, nas relações com o atual presidente dos Estados Unidos? Dirá Ernesto Araújo, nossa, o senhor não tem ideia de como prejudicou. Aliás, o Brasil está cortando um dobrado, está muito difícil, entendeu? Eu estou, inclusive, muito, muito chateado com isso tudo. As perguntas de opinião, o que ele acha, o que ele não acha, algumas são hilárias. Quer dizer, não tem cabimento fazer perguntas para que ele dê uma opinião. É para que ele esclareça fatos. O que aconteceu no dia tal. Tem um jogo de tabuleiro chamado Detetive. Eu não sei se Gabriela jogou, Pablo jogou, se o ouvinte e a ouvinte queridos jogaram. Muitos e muitos anos atrás. Pois é, sabe? A Dona Branca com candelabro na sala de música. O objetivo é saber se a Dona Branca com candelabro na sala de música compõe quem, como e onde aconteceu a morte, pô. Agora, as perguntas, como Vossa Excelência avalia as declarações do presidente, se ele falar, eu acho que o presidente disse coisas estúpidas, ele não vai dizendo isso nunca. Isso por um lado. Por outro lado, e também é de se perguntar, além das perguntas mal preparadas, mal concebidas, é de se perguntar o seguinte, de que adianta levar para a CPI, na largada, os grandes astros dessa Hollywood maluca de CPI e dar a eles a oportunidade de falar logo no começo, sem que outros fatos tenham sido levantados antes, para levá-los só no final. Então leva, claro, podem reconvocar, mas leva o Ernesto Araújo agora e pergunta para ele coisas que depois podem ser aprofundadas e colocadas para que ele esteja diante de uma contradição um pouco mais clara. Mas não. Então, a certa altura, ele pergunta assim, se as declarações dele contra a China atrapalharam na compra de vacina. O que diz o Ernesto Araújo? Que ele nunca deu uma declaração contra a China. Porra, o sujeito é um mentiroso. É muito sem vergonha.
Ele deu várias declarações contra a China, ele se posicionou contra a China, ele escreveu artigo contra a China, ele fala mal da China, é o tempo inteiro falando da China, a ponto do presidente da CPI, o Omar Aziz, falar, escuta, o senhor está sob juramento, para com isso. O senhor deu várias declarações contra a China, o senhor escreveu um artigo contra a China chamado Comunavírus. Daí ele disse, o Ernesto Araújo, mas não é cara de pau, com cupim. É cara de pau, já com cupim, totalmente corroído. Ele diz assim, não, o coronavírus não era sobre o comunavírus, não era sobre o coronavírus, era sobre um vírus. Aí ele começou assim, a se enrolar, mas ficou um negócio ridículo. Óbvio que ele é mentiroso, está mentindo de forma descarada, como o Fábio Weingarten também mentiu. Aí a pergunta é, de que adianta levar os caras que são os suspeitos, como o Eduardo Pazuello amanhã, que são os suspeitos, levar logo nas 2, 3 primeiras semanas para ouvir o quê? Um festival de mentira? Um festival de enganação? Para fazer todo mundo de trouxa? E o Renan fazendo perguntas que a impressão que dá é que ele não está estudando, que ele está perdido numa viagem, ele não está fazendo lição de casa, né? O senhor concorda que a sua posição complicou a relação com a China? Concordo. A minha posição foi a grande responsável por a gente não ter vacina hoje no Brasil da China. Não vai dizer nada disso. Então, eu acho que reforçou no depoimento do Ernesto Araújo essa ideia de que se uma CPI quer fazer um trabalho sério de investigação, tem que pegar aquilo que fala sem mentir, que é documento. Tem que pegar aquilo que fala sem mentir, que é contrato. Tem que pegar aquilo que fala sem mentir, que é cronologia. Agora, opinião desse enganador do Ernesto Araújo, desse chanceler de quinta categoria, desse sujeito que acha que está revolucionando o mundo, desse camarada que acha que o presidente da República veio para libertador do Brasil, não faz o menor sentido. Né? Não tem o menor cabimento um negócio desse, leva depois. E perguntas pontuais, sabe? Que dia que o senhor recebeu o documento? Tá? Que dia que o senhor entregou o documento para não sei quem? Quantas vezes o senhor esteve falando com o Beltrano? Por que o senhor deu a bronca? Não tem que falar o que o senhor acha, o que o senhor não acha. Não tem opinião, não é isso, entendeu? Que diferença faz? É saber fatos objetivos. É isso que os bons, digamos, perguntadores fazem na CPI e os maus perguntadores não fazem. É óbvio que essa CPI tem um objetivo da oposição, tem um objetivo do governo, como toda a CPI, essa não é a primeira, e é óbvio que tem o que investigar. É evidente que tem ação e omissão do governo. Ou a gente acha, depois do que a gente ouviu do diretor da Pfizer, depois de tudo que a imprensa levantou, desde que essas histórias começaram, a gente acha que o governo do presidente Jair Bolsonaro fez tudo certinho no combate à pandemia. Tudo. Ele propôs o distanciamento social, ele propôs de forma harmoniosa a reunião dos poderes em torno dele, para que o Brasil tenha uma política única de combate a esse vírus danado. Ele propôs que todo mundo usasse máscara, ele sempre apareceu em público segurando um vidrinho de álcool em gel. Gente, eu estou aqui com o meu álcool em gel, hein? Vou passar nas mãos, recomendo a vocês todos que façam a mesma coisa que eu. E, por favor, evitem a aglomeração. Foi isso que aconteceu? Ele brincou com a vacina, ele comparou quem toma a vacina a virar jacaré, a virar gay, ele fez comparações patéticas, ridicularizou, apoiou a bruxaria, foi a favor da cloroquina, que não para em pé, tudo errado. Então tem o que investigar. Tem o que investigar no caso de Manaus, e o Eduardo Pazuello amanhã vai ser perguntado muito sobre esse episódio do oxigênio em Manaus, faltou oxigênio em Manaus. Manaus deu um grito, as autoridades do Amazonas, as autoridades locais, todas foram para cima do Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, grito de socorro, tem documento, tem tudo, tem telefonema para o ministro, direto no gabinete dele. Ele conseguiu dar, enquanto era ministro da Saúde, várias versões sobre a data em que ele soube do que estava acontecendo em Manaus. Nenhuma delas eliminava dele a responsabilidade pelo desastre que aconteceu no estado do Amazonas, porque as pessoas morreram sufocadas por falta de oxigênio. Não se viu nem solidariedade, que seria um ato de
um ato humanitário, e nem se viu o trabalho responsável do ministro, que foi um desastre. Então a gente está vendo hoje o desastroso e pior ministro das Relações Exteriores que o Brasil já teve. Nós vamos ver amanhã o desastroso e pior ministro da Saúde que o Brasil já teve. E mesmo assim, é de se perguntar se não seria o caso de segurar essas duas malas sem alça mais para frente, né? Como o Fábio Weingarten. O que ele fez, o Fábio Weingarten? Mentiu da primeira à última resposta. Ele deu uma entrevista à revista Veja em que ele dizia uma série de coisas, foi à CPI, mentiu descaradamente. Agora, para configurar o falso testemunho, que o Renan Calheiros, de forma irresponsável, ainda bem que o Omar Aziz interveio, queria prender o camarada, como é que você configura o falso testemunho? Porque o testemunho da Veja é o verdadeiro, quer dizer, a Veja vira a referência de verdade, o que ele disse à Veja, e portanto ele mentiu ali. Não, ele pode ter mentido para os dois, pode ter mentido para a Veja, pode ter mentido para todo mundo. Hoje, de novo, uma intervenção do Omar Aziz disse assim: desculpa, o senhor me perdoe, mas o senhor deu várias declarações contra a China, escreveu artigo, a pandemia, o senhor disse que era para ressuscitar o comunismo, o senhor está faltando com a verdade, o senhor fez Twitter, o senhor fez artigo, chega aqui, o senhor está desrespeitando os parlamentares, pelo amor de Deus, vou fazer um alerta sobre isso. Mas você vai fazer o quê? Vai prender ele na sequência? Então, quem quer investigar, trabalha. Quem quer investigar não faz show. E para investigar trabalhando sem fazer show, é preciso pegar documentos, sobretudo documentos. O compromisso da CPI é com o relatório final. Não adianta ficar fazendo essa discurseira. Teve falas do Renan Calheiros, hoje, em outros depoimentos, em que ele está colocando o ponto de vista dele. Não interessa o ponto de vista do Renan Calheiros. Isso interessa para o filho do Renan Calheiros, para o irmão do Renan Calheiros, para o vizinho do Renan Calheiros, para o eleitor do Renan Calheiros, agora para o brasileiro. Dane-se o que o Renan Calheiros pensa nesse momento. Interessa o que o Renan Calheiros, como relator, apura. E o que ele apura é o resultado do método de investigação dele. Se o método de investigação dele é discursinho e perguntinha que ele não presta atenção no que o camarada diz, nós não vamos perder tempo. Aí vai sair um relatório. Essa energia toda no gabinete paralelo, que porcaria de gabinete paralelo é esse? Qual é o crime? Entendeu? Qual é o crime do presidente da República ouvir o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro? Pode ser ridículo. É ridículo ouvir um vereador, por acaso é o filho, um deputado que por acaso é o filho, o senador que por acaso é o filho, um gabinete familiar. Tudo bem, é ridículo. O governo tem um lado ridículo. Agora, é crime? Qual o problema? Ele só pode ouvir o ministro da Saúde sobre assuntos da saúde, só pode ouvir o chanceler sobre assuntos internacionais? É claro que não. Nem o presidente Bolsonaro, nem os presidentes que fizeram isso com assessores de qualidade. O importante aí não é ter ou não que tem pasta, é ter assessores de qualidade. Agora, qual é o crime de não ter assessores de qualidade? Não existe. É como a gente agora criminalizar o voto do brasileiro, dizer que ele escolheu errado porque escolheu o Bolsonaro. Não, o eleitor escolheu quem quis. E o Bolsonaro tem o poder de escolher quem ele quiser para estar ali no gabinete na hora, tomando um café, ouvindo, na hora que ele faz um despacho. O que não pode é alguém de fora do governo participar de uma reunião secreta, ter acesso a uma informação privilegiada. Isso não pode, isso é crime. Não pode ter um desses caras aí, esses 01, 02, um desses aí, na reunião do Copom, definindo a taxa de juros. Isso não pode. Né? Ou então participando das reuniões da Receita Federal ou da Polícia Federal. Quem que a gente vai agora fazer a operação? Isso eles não podem saber. Agora, está numa reunião em que o ministro está lá no gabinete tomando café com o pai, e aí entra um ministro e fala uma bobagem qualquer e ele ouve, e aí vai o ministro e diz: havia um gabinete paralelo que o assessorava. Desculpa, exagero, né? Exagero. Todo presidente tem amigo para quem ele liga, com quem conversa, como você tem um amigo, como eu tenho um amigo, para quem eu ligo, para quem você liga e tira dúvida. E você quer tirar uma dúvida sobre o seu trabalho, você só pode falar com o seu chefe. Você fala com quem você quiser, com quem você confia. Então, criminalizar o gabinete paralelo, como se fosse governo paralelo, como se fosse câmbio negro, como se fosse caixa 2, como se fosse, sabe? É uma piração. Então, isso aí é energia boa jogada em tema ruim. Tem um monte de coisa importante para investigar. Ação e omissão do governo federal, tem muita coisa. E não podemos deixar passar barato. A CPI, que é paga com dinheiro público,
toma o tempo das pessoas, gasta dinheiro, tem funcionário lá trabalhando, para o país, para todo mundo acompanhar, para ver palhaçada. Então, tem o que investigar, já descobriram coisas importantes. Agora, que deixem os suspeitos, os Pazuello, os Araújo, esses ministros de quinta e que estão envolvidos na discussão, para o fim. E investiguem, trabalhem, façam menos show, trabalhem mais, porta fechada, blusa arregaçada, e vamos trabalhar. Precisa tomar cuidado, porque senão, e esse é o meu maior receio, essa CPI ter o caminho das outras CPIs, a maioria das CPIs, que é para o lixo, um relatório ruim, que não serve para nada, criando a velha expectativa em todo mundo de que agora vai, de que agora eles vão investigar, e isso vira o lixo de sempre. Nós vamos querer isso? Eu não quero isso. Eu quero o meu país avançando economicamente, socialmente, politicamente, institucionalmente, e que uma investigação dessa seja séria. Não está parecendo que isso vai dar em alguma coisa se ficar fazendo perguntinha dessa natureza que o Renan Calheiros está fazendo para o Ernesto Araújo.